Imagina que de repente sua vida acabou, sem aviso, sem despedidas. Num instante você não está mais aqui. Agora imagina que você pode assistir ao que acontece depois. Quem chora, quem sente a sua falta, quem nem percebe que você se foi. Mas e se eu te dissesse que a pior parte não é a morte, e sim descobrir que você nunca se enxergou do jeito certo enquanto estava vivo? No primeiro episódio de Yu Yu Hakusho, Yusuke Urameshi passa exatamente por isso. Mas essa história não é só sobre um cara que morreu e virou um detetive espiritual. Existe um ensinamento aqui que quase ninguém fala. E talvez esse episódio diga mais sobre a sua vida do que você imagina. Então hoje vamos falar sobre o verdadeiro ensinamento escondido no primeiro episódio de Yu Yu Hakusho. Yusuke sempre foi visto como um problema. Na escola era tratado como um delinquente. Sua mãe bebia o dia inteiro e parecia não ligar para o rapaz. Seus colegas o viam como um encrenqueiro. E ele mesmo já tinha aceitado que ele não era nada demais. Mas aí, ele simplesmente do nada salva uma criança de ser atropelada, a criança que morreria, e acaba morrendo no lugar dela. Só que tem um detalhe, né? Essa morte não estava nos planos do além. Isso significa que se ele não tivesse feito nada, o menino teria sobrevivido da mesma forma. Ou seja, tecnicamente, ele morreu à toa. E essa é a primeira grande sacada do episódio. O Yusuke morreu porque no fundo ele nunca acreditou que a sua vida tinha valor. Ele não pensou na hora de agir, ele agiu por instinto. E quando percebeu que tudo tinha acabado, veio a dúvida. E agora, será que alguém vai sentir minha falta? Aí que vem o momento que pega todo mundo de surpresa. Yusuke vê as reações das pessoas à morte dele. Keiko, sua amiga de infância, fica completamente destruída ao vê-lo no funeral. Kuwabara, com quem Yusuke sempre tinha rixas e brigas, simplesmente não consegue acreditar no acontecido e que perdeu seu precioso rival. O diretor, que vivia pegando no pé de Yusuke, surpreendentemente se lamenta chorando, e até sua mãe, que parecia nem ligar para ele, fica inconsolável. Pela primeira vez, Yusuke percebe que a visão que ele tinha de si mesmo estava errada. Ele achava que ninguém ligava para ele, mas a verdade era outra. Isso faz a gente refletir. Quantas vezes a gente se enxerga de um jeito totalmente diferente do que as pessoas ao nosso redor nos veem? Será que a gente realmente sabe o impacto que temos na vida dos outros? Desde pequeno, Yusuke ouviu que era um caso perdido. Então ele acreditou nisso, mas será que ele realmente era? A gente vive num mundo que adora colocar rótulos nas pessoas. Tipo, aquele cara é preguiçoso, aquela menina não vai dar em nada, aquele fulano de tal só arruma problema. Essas são algumas típicas frases que a gente vê no nosso dia a dia. Mas a verdade é que ninguém conhece 100% de nossa história. E muitas vezes a gente acaba aceitando esses rótulos sem nem perceber. Yusuke era muito mais do que só um delinquente. Mas como ele passou a vida inteira ouvindo isso, ele começou realmente a acreditar que era apenas isso. A morte de Yusuke não é só o começo de uma história sobrenatural. Ela simboliza algo muito real. Às vezes, a gente precisa de certa forma morrer para perceber nosso próprio valor. E quando eu falo morrer, eu não falo literalmente, claro, mas pense nos momentos da sua vida em que você passou por algo que te mudou completamente. Isso seria o morrer. Por exemplo, pode ser o fim de um ciclo, o término de um relacionamento, perder algo ou alguém importante, entre outras coisas. São nesses momentos que a gente percebe quem realmente se importa conosco, quem está ali de verdade, e principalmente o quanto a gente significa para os outros mesmo sem perceber. Yusuke só entendeu o impacto que tinha na vida das pessoas quando já era tarde. Mas e se ele tivesse percebido isso antes? Como será que seria? Depois de ver tudo isso, Yusuke recebe uma escolha. Ele pode voltar à vida, mas para isso precisa passar por um teste. E aqui está o verdadeiro ponto dessa história. A questão nunca foi simplesmente sobre reviver, mas sim sobre entender o valor de estar vivo. Yusuke não queria voltar só por si mesmo. Ele queria voltar porque finalmente percebeu que a sua existência fazia diferença na vida dos outros. Se tem uma coisa que esse episódio ensina, é que ninguém
é insignificante. Às vezes a gente se acostuma tanto a se enxergar de um jeito que esquece de olhar ao nosso redor e perceber o quanto já influenciamos as pessoas à nossa volta. E o Suki recebeu uma segunda chance, mas a gente não precisa esperar algo drástico acontecer para entender o nosso valor. Então, faça um teste, olha para sua vida hoje, lembra de alguém que te valorizou mesmo quando você não percebeu. Se puder, manda uma mensagem para essa pessoa, você pode acabar fazendo o dia dela melhor do que você imagina, porque no fim das contas, você já faz a diferença, só precisa apenas perceber isto.